pode confiar no que vê? A pergunta parece saída de um filme de ficção científica, mas é mais real do que nunca. Em um mundo em que a inteligência artificial consegue replicar rostos, vozes e gestos com perfeição assustadora, a realidade se torna algo cada vez mais maleável e perigoso. As imagens, os sons e os rostos familiares, tudo parece cada vez mais real, mas também mais estranho. Há algo de inquietante no modo como essa realidade tem sido moldada, distorcida e replicada. Como se o mundo ao nosso redor pudesse ser reescrito por mãos invisíveis, criando versões alternativas do que somos, do que vimos, do que acreditamos ter presenciado. E nem tudo que brilha na tela é verdade, e às vezes o que parece verdadeiro demais é exatamente o que deveria ser o oposto. E nesse episódio, abrimos a porta para uma conversa sobre o que acontece quando a percepção é enganada por algo que imita a realidade com perfeição. Mas quais serão as consequências disso logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Será que foi eu que gravei isso, ouvinte? Você não sabe. Será que eu andei? Vamos descobrir. Em teoria, o Andrei Fernandes. Meu sonho, já vou falar logo, hein? Meu sonho, eu roteirizar. Mentira, que eu não vou nem roteirizar, né? Vai ser um desses chats aí. Aí eu jogo na minha voz emulada e eu não preciso nem sentar aqui pra gravar, ouvinte. Mas aí eu tô usando com a minha própria conta em risco aqui, nesse rolê. E temos aqui a nossa advogata, queridíssima Amanda Muniz, tudo bem? Boa noite, Andrei. Boa noite, pessoal. Estamos aí mais uma vez aqui no Mundo Freak. Prazer estar com vocês. E vamos falar aí, né, dessas entidades, as chamadas deepfakes. Exatamente, nesse universo cada vez mais autônomo. E novamente aqui, o convidado genial sempre com a gente, nosso queridíssimo Caio Almendra, tudo bem? Tudo bem, Andrei. Prazer em estar aqui de novo. Eu vou te contar, cara, que esse sonho eu já faço, tá? Eu trabalho com educação corporativa, existe deepfake meu aí, de dando aula, escambau, precisa editar alguma coisa, simplesmente faça um deepfake e segue a vida. Não entra em estúdio mais. Ô, Caio, eu vou pedir dicas, então, para aquelas reuniões em vídeo, que só preciso estar piscando o olho. É só isso que eu preciso. Um daqueles óculos que ficou olho desenhado e você pode dormir na reunião, só que virtual, né? Tipo Tom e Jerry, né? Colocar uns palitos assim, né? Deixar ali. Gente, vamos lá. Pra quem não sabe, tá dando mole, tecnologia deepfake. O que é isso, senhoras e senhores? Porque eu tava conversando com uma amiga, ela nem conhecia o termo. E aí eu falo, poxa, pra gente muitas vezes que vê notícia de política internacional, a gente sabe que, e também, claro, tecnologia, né? A gente sabe que esse é um termo que ele não é novo. Já tá há alguns anos aí rodando a possibilidade, desde a época do Obama, que tem, inclusive, foi bastante marcante um vídeo do Obama em que não era o Obama gravando, mas que demonstrava o potencial da tecnologia, e ali quem entende já fala, ih, rapaz, esse caldo aí vai entornar em algum momento, né? Mas o deepfake seria, assim, eu vou dar um resumo bem rápido e bem básico pra você ouvinte que não sabe o que é isso pegar. Seria mais ou menos você conseguir fazer uma emulação de uma pessoa, seja por voz, vídeo ou os dois, em que ela não existe, ela não tá lá. Ah, Andrei, mas quer dizer então que você vai gerar uma pessoa do zero? Qual é o problema disso? Não, você seria, por exemplo, pegar a imagem do Andrei, pegar a voz do Andrei e conseguir emular um texto em que eu não estou dizendo e eu não estou falando pra tela, e a pessoa não conseguir reconhecer que não sou eu. E isso gera uma margem enorme, isso já tá sendo feito de uma maneira bizarra aí hoje em dia nesse sentido, né? Já teve até eleição aí de governo, né? Que prefeitura que acabou rolando aí com candidato aí, né? Não vou citar nomes aí, mas enfim, né? Que tava num momento íntimo ali. Não era, né? Mas, assim, na minha opinião não era, mas enfim, ele falou que era, né? Mas desde então, a ideia geral é que você pode agora acusar tudo como sendo alvo de inteligência artificial, né? E eu queria começar perguntando, Amanda, você é advogada, você vai ser a nossa consultora jurídica.
aqui agora. Meu Deus, que responsa, gente. Ai, Senhor. Você já conhecia o termo, né? Como é que você enveredou aí nesse universo aí? Já conhecia. E a minha grande preocupação começou a surgir, né? Eu acho importante situar. A minha área, eu sou advogada, tenho AB, não exerço, sou professora universitária, e a minha área é processo penal, galera. Então, eu sou a mulher do crime, né? Cometeram crimes, liguem pra mim, Better Call Saul. Enfim, e a minha grande preocupação foi pensar como é que a gente vai fazer juridicamente quando as pessoas começarem a juntar no processo deepfake como prova. Porque, sei lá, estou aqui tranquila na minha residência hoje e de repente aparece alguém dizendo que eu roubei um carro em São Paulo e junta nesse processo um vídeo. Claro que eu tô dando um exemplo extremo, tá, gente? Mas aí junta o vídeo lá da Amanda roubando um carro em São Paulo, sendo que na verdade ela tava em Juiz de Fora, né? E eu fiquei pensando, cara, como é que a gente vai dar conta disso? Porque o judiciário, ele é leigo, né? Então, se isso cai num processo, como é que a gente vai provar em juízo que isso é falso, já que os juízes, né, eles não têm habilidades tecnológicas, enfim. E aí eu fui por esse lado. A gente fez alguns trabalhos bem legais ali na UFJF, em sala de aula mesmo, exercitando, pensando um pouco a respeito. E as respostas jurídicas que a gente tem hoje, gente, elas são bem desanimadoras, tá? A gente precisa urgentemente de leis mais específicas para deepfake, porque a gente não está protegido. Entendi. Bem complicado. Pô, hoje a justiça tem até problema, por exemplo, aqueles casos de jovens negros, que você tem até todos os álibis possíveis e imaginados que não são aceitos pela palavra de uma pessoa, às vezes uma testemunha só, que dirá se tiver um vídeo, em teoria, né, de deepfake, né, fala, assim, é claro, novamente, é um caso extremo para um transeunte, né, uma pessoa de, vamos dizer assim, de baixo escalão igual nós, né, que, tipo, né, estamos participando num podcast, é claro que, né, a gente acaba sendo um pouquinho mais alvo de uma coisa em outra, mas ainda assim a gente não tá livre disso não, né? E aí, Caio, como é que você é o nosso especialista de IA aqui hoje. Qual é o teu rolê com relação à inteligência artificial e deepfake? Estamos preparados pra gente encerrar o podcast em 5 minutos e ir pra casa? Não, então, eu trabalho no Instituto Brasileiro de Ciência de Dados com relação ao mercado, não sou um cientista de dados em si, mas eu vendo a tecnologia, logo eu tenho que conhecer como é que a tecnologia funciona, né? Uhum. Deepfake, inclusive, a gente perde um pouquinho a noção, mas deepfake vem de deep learning, que era uma das técnicas que hoje em dia a gente congrega em inteligência artificial, em ciência de dados. Então é um dos patamares, um dos tipos, é um conceito próprio, não vale a pena explicar, mas significa no final de contas isso, usar deep learning para falsificar alguma coisa, para criar algo falso, né? Explicando rapidamente o que a técnica é, toda vez que a gente fala, toda vez que a gente se expressa e o próprio formato do nosso rosto gera o que é chamado de metadado, que não é exatamente como um vídeo meu, mas é como o meu vídeo seria. Então, o conjunto de informações que acumuladas me explica como é que eu me moveria, como é que eu falaria, como é que seria meu tom de voz e por aí vai. Quando eu falo uma palavra que talvez eu nunca tenha falado, quando eu me expresso, faço um texto que eu nunca falei. A gente pode ter um limite muito pequeno, como você chegar para o ChatGPT e pedir, olha, escreva um texto como o fulano de tal, como Machado de Assis escreveria. Uhum. E aí ele não está fazendo exatamente um deepfake, porque a gente fala de deepfake muito para audiovisual, mas ele está pegando o metadado do Machado de Assis, qual é o vocabulário, qual é o tipo de português, quais são os temas e por aí vai, e fazendo um texto em cima desses metadados. É a mesma coisa, só que para audiovisual. E nessa época do vídeo do Obama que você citou, não tinha nem voz, né? Ele era incapaz de fazer voz. Tanto que quem dubla o vídeo do Obama era o Jordan Peele. Era um imitador, né? De voz que fazia, né? Era o comediante e diretor de terror, Jordan Peele, que tinha feito a narração. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue traduzir voz perfeitamente. Um caso típico de utilização útil de deepfake. Não maliciosa de deepfake. Só que a gente sabe que a questão de se você está podendo falsificar alguma coisa, o uso malicioso vai ser muito, muito comum. Claro. Vai ser muito, muito comum as pessoas utilizarem deepfake para tentar aprovar cartão de crédito no banco, para tentar conversar com a gerente ou sei lá o quê. A pornografia de vingança, mês passado a gente teve o fechamento do Mr. Deepfakes, que era o maior site de pornografia deepfake que tinha na internet, que era basicamente, assim, se olhar o logo era
Donald Trump com uma máscara, segurando uma máscara, que era basicamente utilizado para vingança política ou para gongar celebridade, para... Em teoria, só para explicar às pessoas, desculpa, Caio, porque pra gente tá óbvio, né? Mas seria, por exemplo, você pegar o rosto de alguém famoso ou um desconhecido que você não gosta e você aplicar no rosto de uma cena de filme pornô, né, de pornografia. Exatamente. E aí você fazendo isso, é como se a pessoa estivesse ali transando naquela situação, nesse sentido. E o revenge porn, né, a vingança de pornô, seria mais ou menos isso, né? Sei lá, você não gosta mais da sua ex-namorada, você coloca aquilo de raiva e joga na internet, e as pessoas não vão saber exatamente que não é ela, por exemplo, né? Ou algumas até sabem, mas mesmo assim é uma parada já bem escrota pra caramba, né? Mesmo sabendo que aquilo não é pessoa, né? Mesmo que o site tivesse escrito isso aqui é fake, que era o argumento do site para continuar existindo, até enfim ser fechado, não, todo mundo que pisa ali sabe que é fake. Ainda é uma forma meio escrota de se existir, né? Ainda é uma forma de disseminar violência sobre a pessoa. A gente tem uma dificuldade de definir o que é estupro virtual, mas você simplesmente fazer uma imagem de alguém transando que ela não queria que fosse divulgada, que ela não filmou, é uma forma bastante violenta de se expressar. E no final das contas, enfim, caiu, infelizmente, mas o problema é que a ferramenta continua muito acessível. A ferramenta não só continua muito acessível, como não vai ter uma facilidade muito grande de tirar essa acessibilidade. Na verdade vai ficar mais acessível ainda, né? Cada vez mais, né? Exatamente. E tá fácil de aprender a fazer. Não é só mais do tipo, eu tenho um aplicativo tal que XYZ que faz. Não, eu consigo utilizar um editor de vídeo que tem IA, dar uma certa estudada ali, dar uma craqueada ali, não sei o que, e utilizar ele para fazer um deepfake, sem precisar utilizar uma ferramenta de deepfake em si. Porque as ferramentas de IA que a gente naturalmente usa atualmente num trabalho de edição de audiovisual já podem ser utilizadas para esse tipo de coisa, por mais que se tente bloquear. Eu acho interessante pegar esse gancho aí mas qualquer pessoa que acesse esse site vai saber que é um deepfake. Não necessariamente, né? Eu mandei para a Nanda depois algumas pesquisas que a gente tem na área do direito, e tem uma pesquisa que levantou um dado muito legal, né? Que dentro ali do recorte que eles fizeram, 84% dos brasileiros é preocupado, né? Com essa questão do que é falso, real na internet, deepfake, enfim. Porém, 62% não sabiam reconhecer o que é verdade e o que não é. Então, mais da metade daquela população não tem certeza se aquilo é verdadeiro ou não é. Então, quando a gente pensa, né, nos maus usos que a gente pode fazer do deepfake, eu acho que isso atinge proporções inimagináveis. A gente tem um outro dado também sobre a questão do alvo, né, das deepfake envolvendo pornô, enfim. E a gente tem uma pesquisa da DeepTrace trazendo o seguinte dado. A gente teve um aumento de 84% aí entre 2019 e 2020 do uso de deepfake. E 100% das vítimas usadas nesse tipo de deepfake para pornografia especificamente eram mulheres. Então, todas as mulheres sendo atingidas, né? Isso também é um dado bem alarmante quando a gente vai colocar na ponta do lápis pornô de vingança, feminicídio, violência de gênero. Então, aí mais uma ferramenta que poderia, né, contribuir para a gente trabalhar menos, como vocês colocaram aí no início, sendo utilizada de uma forma totalmente criminosa, né? Aqueles exemplos em que a tecnologia em si, ela não diferencia, né, gênero, sexualidade, o que seja, mas ela acaba sendo subproduto da nossa própria cultura e sociedade nesse sentido e tal, né? Inclusive, uma pequena curiosidade aí que o Caio tinha falado, por exemplo, se você colocasse no ChatGPT o Machado de Assis para escrever alguma coisa baseada. Isso é muito interessante porque essa tecnologia, ela já é boa o suficiente já na década passada. Que eu lembro, por exemplo, não sei se foi o Lovecraft ou se foi outro autor que ele tinha a obra mais reduzida, né? Tinha menos obras assim, porque tem autores muito prolíficos que é virtualmente impossível, né? Mas que o pessoal colocou todas as obras dele e manda, tipo assim, não um ChatGPT, alguma coisa mais complexa e voltada para aquele tipo de conteúdo com menos limite, e fala, escreva um conto novo desse autor. O que gera pra gente um outro tipo de debate ético do tipo de direito... Não, assim, direito autoral pra alguém que tá morto vamos lá, né? Alguém que tá morto e não gerou prole, enfim. Mas é claro que também tem outros debates éticos, por exemplo, o que tá acontecendo agora no cinema. Do tipo, pegar um ator que já morreu, quer dizer, e a família não recebe royalties, e a família não deu permissão, né? Mas nesse caso em específico, do tipo, qual o interesse de eu ver uma parada escrita por um robô que tirou uma grande média de todas as obras do autor e fez um gerador de lero, ips, literes ali do que tá rolando, e, né,
né? Então, assim, a gente tá vivendo um mundo que ele é muito, muito, muito doido, assim, nesse sentido. E também, pra não deixar essa peteca cair, né? A gente tem... me lembrou de uma história que agora não vou saber exatamente qual é a empresa, nem sei se essa empresa foi divulgada, mas que eu escutei falar no ano passado que teria havido um golpe. Aí, nesse caso, esse exemplo que a Amanda deu do deepfake, por exemplo, pra alguém cometer um crime, que é um CEO ou um grande executivo de uma empresa marca uma reunião, ele provavelmente foi hackeado, marca uma reunião com outros gestores, com outros executivos, pede então dinheiro emprestado, ou dinheiro emprestado não, né, mas tipo, uma movimentação em específica, né, e a pessoa entra em chamada em vídeo e é um deepfake, com voz e vídeo da pessoa fazendo esse pedido, e os caras meio tipo assim, mas é urgente, tem que ser daqui a 1 hora pra criar essa coisa, tipo, ninguém verificar nada e ser essa coisa meio urgente, e foi feita essa movimentação pra conta de hackers nesse sentido, então tu vê a quantidade de problema, né, deepfake hoje já dá pra você, por exemplo, burlar sistema de Face ID, por exemplo, né, e coisas nesse sentido, sistemas de voz, assim, essa galera, por exemplo, nossa, vamos todo mundo aqui em São Paulo, né, e imagino que outras capitais do Brasil virou moda, né, essa coisa a entrada do seu prédio, da sua portaria, ser através de vídeo, né, com o seu rosto. Você pode abrir absolutamente com muita tranquilidade se alguém conseguir emular isso dessa forma, né? Ou seja, gastou-se um grande dinheiro para demitir todos os porteiros do Brasil e agora vão ter que recontratar todos os porteiros aí, né? Essa é uma realidade ainda bem paulista, mas diga-se de passagem, você resolve isso com o celular com uma foto, tá? Se você quiser pegar a foto de alguém e botar ali na câmera, a câmera não reconhece que é um celular botando, não. Então. Mas você falou essa situação do texto, e vale comentar qual é o início dessa história, e foi significativamente antes dessa tecnologia, não faz só 10 anos, do caso do Lovecraft é depois do caso que eu vou citar, mas que foi a caçada ao Satoshi. Satoshi, para quem não sabe, foi o cara que inventou o Bitcoin. E o governo americano tinha uma preocupação significativa do Bitcoin ser uma invenção de algum país que usa o Bitcoin para burlar o regime de sanção. Uma especial preocupação é que fosse da Coreia do Norte. E aí ele utilizou a NSA, que é o maior empregador de matemáticos do mundo, para baixar todos os textos da internet e depois para analisar, comparar o estilo de escrita de todas as pessoas que escreviam texto na internet com o estilo de escrita do Satoshi. E aí se chegou à conclusão de que era um japonês qualquer, que não tinha nada a ver com nada, que não era um coreano do norte. Mas no final das contas, o que eles fizeram foi, a gente baixou todos os textos que a internet inteira escreveu, descobriu uma certa impressão digital da forma que a pessoa escreve, da forma que a pessoa se expressa, e em cima dessa impressão digital descobriu quem foi a pessoa que escrevia esses textos. E essa é uma tecnologia que ainda existe, o anonimato. Sim, e para esse patamar de perseguição, ela é impossível de acontecer. Já é o suficientemente sério para você imaginar que é impossível escrever um texto e não saber-se quem escreveu. E aí, enfim, se a gente for sair um pouquinho mais dessa tecnologia, um pouquinho mais para a história, eu acho que eu puxei daí porque a gente tem que discutir credibilidade na sociedade atual. A gente tem que discutir por que cada vez está mais difícil a gente tem uma instituição que a gente possa virar e dizer, não, isso aqui é confiável, isso aqui é verdadeiro. Por que a gente tem tanta teoria da conspiração crescendo? Por que a gente tem tanta pseudociência na área medicinal crescendo? E por aí vai. E aí, enfim, o deepfake é um problema a mais nessa realidade, mas eu espero que ele também nos force, em algum momento, a olhar o problema de fundo. E a olhar e dizer, olha, fulano de tal disse não sei o quê. E aí o fulano de tal nega, a gente poder voltar a acreditar que um fulano, que alguém que negou estava de fato dizendo, olha, não foi isso que eu falei. Ou a gente poder de fato ter algum sistema onde a gente recupere um espaço de criação de verdade em comum, onde todo mundo viva a mesma coisa, onde todo mundo viva a mesma realidade. Essa imagem muito de não, faça a sua pesquisa sobre ivermectina ou sei lá o quê. E aí a sua pesquisa é olhar um deepfake, a sua pesquisa é olhar um blog obscuro e por aí vai. Ao invés de, não, gente, eu não tenho que ser biólogo, não tenho que ser biomédico, não tenho que ser farmacêutico para conseguir cuidar da minha saúde. Não tenho que estudar isso. Eu tenho outra profissão, tenho outro tempo. Eu não quero gastar esse tempo na vida. Não me deu o dever de casa de aprender isso. E a gente voltar minimamente a recuperar um espaço de confiança nas coisas. O deepfake hoje ainda, é claro que a evolução disso é exponencial, quanto mais se usa, mais forte fica, quanto mais capacidade de processamento tem, mais forte fica. A cada GPT novo, a cada VIO novo, a cada Gemini novo, a capacidade de processamento dessas IAs explode, cada vez fica mais forte. O deepfake hoje ele ainda é detectável por uma pessoa treinada. Eu acho que, enfim, acho que a gente conseguiria, olhando com calma esse vídeo de deepfake ou não.
Mas essa imagem que dá sempre para perceber não vai acontecer, não. Isso vai piorar. E eu acho, inclusive, que as pessoas se iludem muito sobre isso. Muita gente diz assim, não dá para perceber se um texto é feito por ChatGPT. Sempre dá para perceber. Mentira! Sempre dá para perceber com... Não é verdade. E vai piorar. Vai ficar cada vez mais difícil. A ponto de você tá tendo uma profusão também de máquinas que dizem se um texto foi feito por GPT e se um vídeo tem deepfake ou não. Ou seja, você faz uma guerra armamentícia entre uma IA que produz o conteúdo e uma IA que verifica se o conteúdo foi produzido por IA. E aí essa guerra armamentista, ela não tem uma solução, porque quanto mais você investe para um lado, mais ela ganha um lado ou outro. Ela se aperfeiçoa, né? Mais e mais ela vai se aperfeiçoando. A gente tem um problema que eu não sei se as pessoas já pararam para pensar assim, mas é um problema que me aflige muito, que é, com o advento das deepfakes, cada vez mais e mais, até coisas bobas pra gente provar hoje em dia vão ficar complicadas no sentido de que, pensando no judiciário, né, que é de onde eu falo, o judiciário ele já não está aceitando mais o mero print, por exemplo. Então, sei lá, alguém te ameaçou no WhatsApp, você tirou um print e juntou num processo, isso não está mais servindo como prova, porque já tem entendimento das deepfakes, né? Isso com texto é ridiculamente fácil de fazer. Com vídeo também tá ficando. E aí, a gente teve um TCC esse semestre aqui na UF, que foi bem legal, do Eduardo, um aluno meu, em que ele debatia isso, tipo, tá, e aí, o que a gente faz? Porque a gente precisa provar uma ameaça, por exemplo, né? Ameaça em ambiente online, enfim. E o judiciário não vai aceitar um mero print, uma mera gravação. A gente vai colocar a perícia judicial obrigatoriamente, né? A perícia criminal obrigatoriamente para analisar prova por prova, porque eu não sei se vocês conhecem a realidade da perícia criminal no Brasil, é muito sucateada, não dá conta do que já existe. A gente já vai sobrecarregar os peritos com mais essa obrigatoriedade. E aí, assim, não é nem pra dizer se a pessoa é culpada ou inocente. É para analisar se a prova pode servir de prova ou não no processo. Então a gente fica muito preocupado com isso, porque mesmo quando você tiver algo legítimo para levar, né, em juízo, isso não vai poder ser desconsiderado, porque é uma mera prova digital. Aí a gente tinha antes, né, a ata notarial, que é o seguinte: você quer uma prova em ambiente digital, você leva no cartório, o escrivão vai ver aquilo, né, o tabelião vai ver aquilo, vai atestar que realmente ambiente virtual, no digital, no site tal, aquilo estava exposto. Só que agora você pode simplesmente, na má fé, levar o deepfake pro tabelião certificar que aquele deepfake é real. E como é que a gente impede isso, né? Então a gente está pensando assim, em desdobramentos inimagináveis. Sei lá, violência doméstica, o cara começa a mandar mensagem, a mandar áudio de WhatsApp ameaçando a mulher por algum motivo, e aí esse áudio não vai poder ser usado como prova, porque tem essa possibilidade de ser um deepfake. E aí, como é que a gente faz? Né? Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem hoje, nós pessoas comuns aqui do dia a dia, no direito, né? Pensando especificamente no direito criminal, porque em outras áreas do direito a gente vai ter problemas também, mas especificamente na questão dos crimes, né? Então... Eu acho que o governo poderia, por exemplo, contratar o Instituto Brasileiro de Ciência de Dados, que é uma organização pública, para criar um motor de checador de deepfake e colocar no site do CNJ. Mas é uma preocupação a mais. Não tô dizendo que isso não sairia tão caro assim, tá? Se alguém aí do governo tiver com essa preocupação, se alguém no CNJ tiver com essa preocupação, a gente trabalha produzindo coisas para o governo, mas fica uma preocupação a mais. Você passa a ter que construir um espaço de geração de confiança, um espaço de certificação de isso aqui existiu de verdade. E aí, no caso da prova judicial, como envolve direitos e dinheiro e por aí vai, ainda há a possibilidade de se você chegar a uma solução. No caso do dia a dia da pessoa, sei lá, gente, não sei quantas pessoas vão ter noção desse debate, não sei quantas pessoas serão informadas disso. E a bem da verdade, não é um problema novo, entre aspas, esse é um problema novo. Mas toda nova tecnologia gerava uma questão de confiança e de realidade. A imprensa, por exemplo, já foi reputada como só falando verdade. Você pega os primeiros jornais ali de 300, 400 anos atrás, eles eram tão fantasiosos, porque a viagem era cara, mas a imprensa era barata. Então você pega o sei lá, jornais napoleônicos falavam sobre Napoleão. Era uma coisa quase como se ele fosse um semideus, um ser que previa o que ia acontecer no futuro. Quando você teve o começo do rádio, você teve aquela situação do Guerra dos Mundos, né? Que eu acho que o telespectador do Mundo Freak deve conhecer bem, que o Orson Welles fez uma radionovela, e a radionovela fez tanto sucesso, e era tão bem feito, não sei o que tinha gente que de fato achou que o mundo tivesse sido invadido por alienígenas. E por aí vai. E isso é interessante, né? Porque essa transmissão, né? Ela tinha uma cabeça que começava
tava com... Isso é uma adaptação de uma obra de ficção, né? O problema foi que a galera tava no outro canal vendo a novela das 8, terminou a novela das 8 e mudou de canal sem o contexto. Então não era nem algo propositalmente feito para aquilo, né? Mas pra tu ver como é que as coisas sem contexto também são problemáticas, né? Gente, assim, a gente cai o tempo todo. Vocês lembram quando teve o áudio do Armando na padaria, que o cara não vou trabalhar não, sou Armando, tá chovendo, não sei o quê, blá, blá, blá. Aquilo era uma esquete de humor. E era óbvio que era uma esquete de humor. Mas as pessoas acreditaram. Acho que tem uma questão própria também da nossa vida, que é a gente tá desejoso de acreditar. A gente passa a aceitar muito acreditar aquilo que a gente quer que seja verdade. Só os believers, né? Não numa imagem tanto de a gente quer descobrir qual é a verdade, a gente quer pesquisar qual é a verdade. Tá? De novo, essa história de pesquisa você mesmo não funciona, porque a gente quer que seja verdade aquilo que a gente acredita. É mais bonito, é mais legal. Aquilo que encaixa bem na nossa narrativa, na nossa visão de mundo, aquilo que compõe uma história interessante para viver. É uma posição fácil que todo mundo tem e que é muito perigosa, né? Eu acho que é legal também a gente pontuar que nem só de coisas ruins vivem a deepfake, né? Tem 2 exemplos que eu achei bem interessantes, assim, enquanto eu dava uma olhada nos casos que já ventilaram, né? Um foi uma campanha de marketing da Humanity Foundation, que foi uma campanha da Nobel Speech, em que elas recriaram cientistas mulheres recebendo o Nobel, né? Legal. Para incentivar mulheres na ciência e tal. Achei bem bacana, com o uso de deepfake. E um outro caso aconteceu na Índia em 2020, em que o partido BJP, não sei o que significou, né, essa junção de letras, mas o partido manipulou a fala do presidente Manoj Tiwari, acho que é assim que pronuncia, para que ele fizesse o discurso no dialeto local da cidade lá, que é o dialeto Haryani, para alcançar mais eleitores, já que ele não falava a língua. Então usa-se deepfake para fazer uma tradução. São usos extremamente positivos, né? Então acho que é legal. O Caio vem comentando, né, que sempre existiu, que a gente tem problemas na tecnologia, e eu sou muito da ideia de que a gente não pode demonizar uma tecnologia em si. A nuance é um pouquinho mais embaixo, né? A deepfake por si só, ela não é ruim, né? Não, vamos sim, a gente tem que queimar o Caio. Eu ia chegar no final desse programa falando, Caio, a culpa é tua, tu tá ganhando dinheiro com essa porra. A culpa é ter que caçar esse filho da puta aí. Mano, é deepfake esse assunto, mas virou um problema de inteligência artificial. Já experimentou entrar no Google hoje e procurar qualquer merda? É IA e propaganda, e aí você vai ler os especialistas em tecnologia falando por que o Google fica tão ruim, e é claro que, olha que absurdo, para ganhar mais dinheiro, o Google precisou ficar pior como motor de busca para exaltar os links patrocinados de Google. Então hoje está virtualmente impossível você achar um bom resultado de busca, porque aí você consegue dar destaque a quem paga o Google, né, os ads do Google para aparecer. Sem falar que agora você vai ter uma resposta de inteligência artificial, quando não vai no Google Imagens, e vai ter uma imagem de inteligência artificial com o que você pediu, e se você não sabe, tu tá fudido, né? Às vezes tu tá procurando alguma coisa mais séria e tal, você vai pegar um negócio como se existisse e a parada não existe. Então olha que doideira, que mundo que a gente tá vivendo, né? E virou uma corrida armamentista, né? Esse processo de merdalização, não sei como é que foi traduzido em shitification, das coisas irem piorando com o tempo, justamente porque tem uma disputa entre capital e o usuário da plataforma. O Google foi uma porcaria, o que as pessoas fazem? As pessoas buscam na IA. A IA alucina, a IA erra. E aí, de novo, a gente tem uma questão de credibilidade. E, entre outras coisas, é muito engraçado essa questão de credibilidade, né? O ChatGPT sempre disse, eu não sou um mecanismo de busca. E aí, imediatamente, quando ele foi lançado, as pessoas transformaram ele no quê? No oráculo da verdade absoluta. Vou perguntar pro ChatGPT, aliás, o jornal adora. A grande imprensa. Aliás, talvez o caso mais meta agora é a Folha perguntando pro ChatGPT sobre o resultado do processo dela contra o ChatGPT. Os médios do processo dela contra o ChatGPT. Mas, enfim, é um sinal muito grande de que está faltando um local onde a gente saiba o que é verdade ou não. Essa coisa de vai lá e pergunta pro Grok. O Grok disse isso, aquilo outro. Mesmo no Twitter isso é trend, né? Uhum. Qualquer tweet que você faça, tem um maluquinho falando, e aí, Grok, isso é verdade? Pra virar meme, né? E engraçado, né? Que o Grok responde a coisa mais legal do mundo, e aí quando é alguma coisa contra o Elon Musk... Ele edita o Grok. Muda, né? Sai do ar e volta com outra resposta, né? Vai se fuder, cara. Que realidade Dá um erro abismal que a gente vive, né? Umbral.
E o que escancarou de que não é um oráculo da verdade, né? Que não é a máquina da verdade absoluta, não é aliás, Deep também, né? Qual era o nome do Guia do Mistério das Galáxias, o computador? Deep Thought. Não é o Deep Thought, não é a máquina da verdade absoluta aquilo ali. É um cara coisa programado por alguém, que inclusive é um babaca, nesse caso específico, que toda vez que alguma coisa não é o que ele quer, ele vai lá e muda a programação pra dar outro fruto. Caraca, aliás, falta muito um Douglas Adams vivo na época de hoje, né? Porra, imagina, calcule Pensador Profundo, acho que é a tradução oficial, né? Que eu li há muito tempo, o Guia dos Mochileiros. E imagina, numa realidade dessa, pensando sobre isso, né? É complicado, né? Doideira demais. Não, assim, eu acho que em termos de assombro, né? Eu acho que uma das coisas que mais me assombra no deepfake é o uso que a gente vai poder fazer de pessoas que já morreram. Você começou a tangenciar isso e queria até aproveitar que o Caio tá aqui e perguntar quantas anda isso, assim, em termos de nível Black Mirror da coisa. A gente já tá num nível que a gente consegue treinar um IA só com dados de alguém que já morreu para que aquele IA se comporte como aquela pessoa, ou ainda falta um pouquinho para isso? Como é que a gente tá? Porque eu sou bem leiga em IA, em tecnologia, né? Então... Eu vou fazer um Underexplaining. Caio, é pra começar a chorar agora ou daqui a pouco? Quantos anos a gente começa a chorar? Então, gente, eu acho que bom, essa necromancia de dados, né, uma preocupação recorrente, eu acho um mau gosto tremendo. Não sei que seja uma coisa, em suma, tem que ser muito bem feito para ser alguma coisa que não seja um mau gosto tremendo. Em especial para fazer propaganda de carro é o ó, né? Mas eu queria primeiro lembrar uma coisa a todo mundo. Não é o suficiente. O número de dados que existe não é o suficiente para você criar uma pessoa. O que a gente consegue fazer quando a gente olha um grande volume de dados que uma pessoa produziu e por aí vai, é construir alternativas em relação a escolhas pequenas. Você vai conseguir colocar um Machado de Assis no século XXI? Vai. Que palavra ele utilizaria? Se ele vai escrever alguma coisa com escravos ou alguma coisa com a nobreza local e por aí vai. Não vai ser a capacidade que o Machado de Assis teria de vislumbrar, não vai ser esse encontro que não existe. Vai ser sempre uma coisa muito limitada. E a mesma coisa vale para os nossos gostos. Tem que lembrar que a primeira forma de inteligência artificial séria que chegou e que mexeu no cotidiano da sociedade não foi a IA LLM e deepfake e por aí vai. Foi recomendação de conteúdo. Foi os algoritmos de recomendação de conteúdo, que é quando você usa uma rede social e dentro daquele grande volume de coisas ele diz, isso aqui é o que você quer. Começou lá com a Amazon, isso chega bem com o Google e o YouTube, e hoje em dia é bastante determinante. Mas é sempre uma escolha limitada. Você sempre vai olhar ali, o melhor de música é o Spotify ou o YouTube Music. Você vai olhar assim, cara, me recomenda alguma coisa. Você vai dizer, que saco, isso aqui é ruim, isso aqui eu não quero, não é o que eu tô com a vibe, por aí vai. Então, tentar entender, binarizar o caos que é o comportamento humano até você chegar ao resultado final, é difícil. Agora, criar um produto de consumo que seja em cima de dados de uma pessoa, como é que a pessoa se comportaria numa situação específica, você chega a uma resposta que imita bem, e eu acho que é essa questão que sempre assolou um pouco a gente, né? O Alan Turing, talvez até por uma questão de espionagem, talvez até por ele trabalhar com espionagem, ele sempre achava que a inteligência artificial é quando fosse enganar um ser humano. Quando conversar com um robô é o suficiente para enganar um ser humano, isso quer dizer que ele é inteligente. Na verdade, não é. Mas, para a criação de bem de consumo, para a criação de um produtozinho ali, de ver alguém fingindo que está vivo, não sei o quê, funciona. O que a gente perde com tudo? A gente passa a pensar o ser humano de uma forma muito limitada. Então, não, o artista tal morreu muito novo. Um exemplo típico, assim, o Cazuza morreu muito novo. O que ele estaria pensando sobre hoje? Não sei, gente, é impossível saber. A morte de alguém corta a possibilidade de evolução dessa pessoa. E grandes artistas, os grandes pensadores, os mais interessantes, são aqueles que ao longo de sua vida vão mudando, vão se transformando, vão evoluindo e por aí vai. E aí, por fim, tem outra coisa complicada, que a cada dia a gente produz mais dados. Então, hoje, em poucos minutos, não lembro qual é a matemática atual, mas você produz uma biblioteca da Alexandria inteira em termos de dados. Está todo mundo o tempo todo fazendo vídeo, gravando texto, escrevendo texto, gravando áudio, escrevendo texto, por aí vai. Então, essa necromancia de dados vai ficar muito mais limitada a gente recente do que a gente antiga. O que também, na minha opinião, gera um certo empobrecimento da produção de conteúdo desse tipo. Você vai poder fazer sobre Marília Mendonça, claro, mas vai ser muito mais difícil fazer sobre o Cazuza. Tem um número de horas filmadas do Cazuza muito inferior da Marília Mendonça. Isso para dar um exemplo próximo. Para dar um exemplo mais distante, isso fica ainda mais complicado. Mas talvez seja comum, talvez torne comum. Tem uma discussão jurídica, né? Uma discussão de
se pode. Sim, sim. Atualmente, né, na atual conjuntura, tem se entendido que precisa do consentimento em vida. Então, para usar esses dados de pessoas já falecidas, por toda uma questão, né, de associar a imagem da pessoa a valores que talvez ela nem defendesse em vida e tal, os tribunais eles têm exigido que você precisa deixar algum consentimento em vida de que, olha, pode usar, quando eu morrer, podem usar meus dados. Mas isso não é absoluto, né? A gente teve aí o caso da Elis Regina, que foi utilizado e os descendentes autorizaram. E a justiça convalidou. Então, é uma seara bem lacunosa ainda. Mas eu realmente fico com receio, né, de para onde isso vai. Porque, poxa vida, imagina, sei lá, daqui 50, 100 anos, a pessoa faz aí o seu avatar online com base nos rastros digitais que você deixou e usa a sua imagem para defender uma coisa que você era totalmente contra e talvez fosse contra se ainda estivesse vivo. E aí há essa deturpação, né? É um debate ético muito sério, a meu ver, a ser feito, assim. Esses fantasmas digitais aí, né? Então... E antes de a gente continuar esse episódio que ficou maravilhoso, você que é fã e ouvinte do Mundo Freak, tem um convite especial para você que ama mistério, histórias sobrenaturais e que possivelmente já viveu uma história de Aconteceu Comigo no Rio de Janeiro, em Terras Cariocas, dia 4 de outubro, a partir das 19 horas. Tanto eu quanto Ira Croft e Rafael Jacaúna estaremos ao vivo no Teatro Armando Gonzaga, no Rio de Janeiro, com um especial do Aconteceu Comigo, Mistérios Cariocas. Esperamos você para um bate-papo sobre alguns dos casos mais bizarros do Rio e que a gente mais ama, né? Que é contar as nossas histórias. E você ainda poderá ter a oportunidade de subir no palco e contar seu próprio relato ali pra todo mundo. Especialzaço de Aconteceu Comigo. É a chance de você ver a gente, tirar foto, participar de um encontro de mistérios, cultura e casos insólitos, do jeitinho que a gente ama. Os ingressos estão à venda no site da Funarge, que vai estar no post desse episódio, no Teatro Armando Gonzaga. Carioca paga meia. Corre e garanta o seu, porque as histórias mais estranhas só fazem sentido quando a gente vive junto. Então anota aí, ó, pra você não esquecer. 4 de outubro, sem ser esse sábado, o próximo, a partir das 19 horas, lá em Marechal Hermes. Espero você, podcast ao vivaço, no Teatro Armando Gonzaga. E aí, vai encarar? Ó, se não tiver... Ó, amigos carioca, eu venho daí. Se vocês não aparecerem, eu vou explodir. Sacanagem. Galera, apareçam, cara. É a primeira vez que a gente tá levando um evento ao vivo para fora do estado de São Paulo. Então, a gente... Cara, tá muito empolgado, tá muito feliz, né? Tudo bem, né? A gente tá ainda lá no Sudeste, mas é claro que, né, é sempre uma grande comemoração estar com vocês mais uma vez. Pra quem nunca tem oportunidade de ver a gente, aproveita, vai lá, tira foto. 4 de outubro, a partir das 19 horas, compra o ingresso agora no post desse episódio. E falando em ingresso, temos também outra coisa muito especial que tá rolando, a gente já tá anunciando há um tempo, que é A Origem do Diabo, nosso primeiro curso Mundo Freak pela professora doutora Tupá Guerra. Entre mitos e dogmas, a criação do maior vilão da história. Desde o judaísmo da antiguidade, quando o mal era essa ideia difusa e até onde chegou essa coisa de chifres e tridente, a partir daí teremos bastante referências do Crescente Fértil, vendo mitos e símbolos que vão sendo remixados e transformados até o corpo de um verdadeiro vilão, e você vai descobrir, afinal de contas, qual a diferença entre o diabo, demônio e Satanás. Como os primeiros cristãos ajudaram a oficializar o inimigo número 1 da humanidade, claro, como essa entidade atravessou os séculos até se tornar um ícone dentro da cultura pop. E o curso acontece de agora, 1º de novembro, sábado, das 13 às 18 horas, Zoom 100% online. E, né, esse especialzão de Halloween que a gente vai ter aí, uma grande aula de várias horas, com um curso ministrado pela doutora Tupá Guerra, com o selo Mundo Freak Enterprises. A Tupá, vocês já sabem, né? Ela é historiadora formada, mestra pela Universidade de Brasília, doutora em Demônios e Manuscritos do Mar Morto, pela Universidade de Birmingham, e vocês já conhecem a cara, né? Não precisa ficar vendendo Tupá Guerra, pelo amor de Deus, né? Não precisa estar vendendo Tupá Guerra aqui com você, né? Pelo amor de Deus. Então, galera, aproveita a oportunidade. Dia das Bruxas, 1º de novembro. Eu sei que é dia 31, mas tá ali do lado, né? É tipo lua cheia, né? Tá, pega ali os 3 dias ali no meio do caminho. Vocês sabem disso. Dia 1º de novembro, aproveitem, tá com preço super promocional. Vai ser um grande aulão e eu quero ver você, ó, eu vou
eu vou estar lá e eu vou lá fazer várias... atrapalhar a turma, né? Ali no fundão. Mas eu vou estar lá com vocês. Lembrando, você pode assistir em qualquer lugar do mundo. Aproveita e compre agora o seu ingresso. Vamos voltar aqui pro podcast, que ficou maravilhoso. Então, bora lá. Assim, dá pra ver que a gente tá num nexo de debate que não está sendo feito, né? Mas que invariavelmente ele vai ser feito. Eu tento não ser apocalíptico nesses momentos, porque eu sei que invariavelmente vai um Felca fazer um vídeo de algum absurdo que está acontecendo, invariavelmente isso vai acabar movendo a opinião pública pra um lado ou pro outro, e essas coisas vão sendo naturalmente ajustadas. O que me preocupa, na verdade, é que fica aquele grande clichê. Parece que a gente está tecnologicamente evoluindo mais rápido do que a gente tem a capacidade de discutir o impacto dessas coisas. O que leva a gente para futuros muito imprevisíveis. E que, quando a gente para pra analisar, é óbvio que a humanidade vai acabar por causa da inteligência artificial, né? Tipo, se tem uma coisa que o ser humano é barata, vai sobreviver independente de qualquer coisa, né? Mas o impacto, ele pode ser muito negativo, até de vidas, né? Em algum aspecto, né? A gente tem aí câmeras de monitoramento pela cidade toda, né? Pessoas sendo presas injustamente, algumas justamente, né? E toda uma população carcerada cada vez mais aumentando, né? E pessoas querendo aumentar ainda mais, né? Tipo, todo mundo vai nascer dentro do presídio daqui a pouco, né? É um monte de discussões que a gente está deixando de fazer justamente porque está com medo de fazer, né? Porque tem umas situações que de fato são muito legais e de fato parece meio pai a gente impedir que a tecnologia avance de alguma maneira, né? Ou atrase isso de alguma forma. Só que ao mesmo tempo, aonde fazer esse corte, né? Onde colocar o cercado, né? E eu de verdade, eu entendo todos esses lados, assim, eu tenho vários amigos artistas visuais, por exemplo, que reclamam pra caramba. Eu tenho amigos escritores e tradutores que estão perdendo emprego. A galera da publicidade, esses eu sei que se foda a publicidade. Maldade, pô. Sacanagem, um beijo aí pros meus amigos publicitários. É que sou designer, né? A gente somos inimigos em comum. Mas tudo bem, estamos juntos aí nessa... E é claro que, ao mesmo tempo, é uma área também que suscita um ganho de dinheiro muito grande, né? Tem novos empregos surgindo, né? Uma nova realidade. E que, invariavelmente, é o pior dos cenários nesse sentido, quando você quer refrear esse tipo de coisa, que diferente, por exemplo, da Meta, né? Daquele metaverso, que não servia pra absolutamente nada e ninguém tinha interesse. Esse, aparentemente, muita gente tem interesse e serve pra alguma coisa, né? O que acaba ficando muito difícil você simplesmente falar, então, galera, vamos parar? Não quero. Quero perguntar pro ChatGPT se ele quer fazer minha terapia, se ele quer tirar meu tarô, se ele quer ler meu mapa astral, né? E, cara, Amanda, me dá uma solução. Me dá uma solução aí. Agora você, o nosso consultor jurídica, o que você falar agora é lei. No Mundo Freak é lei. Ah, é? Está sendo votada agora. Juridicamente, o que você acha que deveria ser feito? Joga uma bomba nuclear e vamos viver na Mad Max, gente. Não é o que não é o que você gostaria, é o que seria legal pra todo mundo. Ok. Então, regulamentação, né? A gente precisa de leis específicas para deepfake, para IA. Com toda certeza, juridicamente a gente não tem mecanismos legais que protejam os cidadãos, e mais do que isso, que imputem responsabilidade nas empresas responsáveis pelas IAs, sejam elas generativas, né, sejam elas de deepfake, e aí fica uma situação muito complicada, como, por exemplo, essa questão da pornografia que a gente comentou, né? Teve um caso aqui no Brasil de adolescentes de 16 anos que fizeram deepfake das colegas de sala, né, também adolescentes, e eu não lembro o desdobramento, assim, como é que a polícia chegou neles, mas a polícia conseguiu impedir que isso fosse comercializado, porque a ideia era vender essas fotos a R$10, R$20 por foto. E aí, como é que você protege, né, as meninas, no caso, dentro desse cenário, sendo que teve a responsabilidade dos adolescentes, ok, vão ser processados pelo ECA, né, entra aí em situações específicas, né, a gente tem penalização para eles, mas a plataforma, e aí é uma questão que eu acho importante também, teve acesso às fotos dessas meninas, a gente não sabe até que ponto essas fotos vão poder ser replicadas ou não, né, para outros fins, e você simplesmente não consegue penalizar, porque não tem uma lei específica, né, então os dados ficam ali, você não consegue punir, você, a meu ver, né, o que a gente está fazendo hoje
é tratar a consequência e esquecer completamente, ele é a raiz do problema principal, né? Não sei o que o Caio pensa a respeito, mas o que me parece é muito por aí. E aí a gente pode, né, falar assim que hoje, olhando da perspectiva penal, tá, gente? Eu sei que lá na área civil, na área do direito privado tem outros desdobramentos, mas na área penal a gente está tendo que recorrer a crimes, né, que já existem, injúria, calúnia, difamação, violência de gênero, né? Pra encaixar, né? Pra poder encaixar. Só que esses crimes, eles não foram pensados para uma realidade de deepfake, né? E aí é o que eu tô falando, a gente tá meio que tratando as consequências, mas a raiz do problema tá ficando obsoleta, né? E a gente tem alguns projetos de lei tramitando para poder tentar regulamentar deepfake especificamente, mas estão parados, né? Não tem um interesse, assim, de regulamentar por conta de todo o debate, liberdade de expressão, não sei o quê. E tem um lobby também, né? Exatamente, o grande lobby, né? A gente não pode esquecer que o judiciário, o legislativo, eles não são instituições neutras, né? Tem gente ali interessada em que determinados projetos de lei sejam aprovados ou não. Então a gente fica meio que num limbo, né? Meio que nessa de enxugar gelo e aguardar para ver o que acontece. Então é bem complicado. Bom, se eu for pensar o que positivamente pode acontecer e por aí vai, construir essas máquinas de LLM foi muito caro. E a primeira foi muito mais cara que as demais. A gente ainda não teve uma forma de rentabilizar e se colocou um uso exagerado em tudo. Então, dá para imaginar, de um ponto de vista econômico, que uma hora vai ter uma quebradeira. Vai ter um momento que o mercado vai consolidar. E aí não é nem uma questão de... às vezes as pessoas trabalham economia assim com umas coisas muito esotéricas. Mas existem algumas coisas mais concretas, do tipo... Em todo lugar do mundo só tem 3 ou 4 operadoras de celular, porque nenhuma economia cabe 4. Por que isso? Tem fatores econômicos. Você não tem por que construir 4 infraestruturas sobrepostas da mesma coisa. Quem é socialista e quem é comunista se questiona por que tem que desconstruir 2. Mas 4 economicamente, numa sociedade capitalista liberal, não cabe. Então, uma fale. Sempre que tem 4, tem sempre uma falência permanente. No Brasil tem 4, tem a 8 está sempre quase falindo, entra na Excel, as pessoas já discutem qual vai cair e por aí vai. Dá para se imaginar que em algum momento vai ter uma quebradeira. O número de LLMs vai cair e a gente já está começando a ver sinais de uma bolha de IA. Você tem a fala agora da Meta dizendo que vai fugir, que vai reduzir o investimento nesse mercado. A OpenAI está precisando de mais investimento porque o ChatGPT-5 não foi lá essas coisas e por aí vai. No pós-quebradeira, a possibilidade dessas ferramentas terem perdido o poder político a ponto de se chegar a um avanço de regulamentações é grande. Então, vai se abrir daqui a algum tempo, não se sabe quanto, um horizonte, uma janela de pressão política sobre o tema. E aí, o que vale pensar? Que regulamentação a gente quer? Eu acho que falta uma regulamentação de pornografia, para falar especificamente da questão de deepfake para vingança e pornografia, etc. Falta uma regulamentação de pornografia. A ideia que você pode dar upload em qualquer material, não sei o quê, sem verificar se as pessoas estão ali, são maiores de idade, concordam e por aí vai, é muito complicado. Aliás, é muito doido, porque você tem uma preocupação maior com o usuário ser menor de idade do que com a pessoa que está sendo divulgada, o usuário ser menor de idade que concorda em estar ali, maior de idade que concorda em estar ali, do que a pessoa que está sendo exposta ser maior de idade e concordar em estar ali. E aí, uma situação agora que a gente está vivendo de pós-vídeo do Felca, né? Os debates políticos brasileiros sobre sexualidade na internet são pré- e pós-Felca, o que é bastante engraçado de se pensar. Essa questão da produção de imagem, né, de material de abuso sexual infantil, fica bem exposta, fica bem discutida, por exemplo. Então, é um ponto que a gente pode discutir direitinho como é que fica. Que para você ter um site pornô, você tem que se inscrever, não sei o quê, blá, 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 e as pessoas que participam têm que isso, aquilo, aquilo outro. A não ser que seja um desenho, e aí a gente tem toda uma questão de liberdade de expressão e por aí vai. Isso é possível, isso é uma regulamentação possível. Regulamentação similar em relação às LLMs, em outros temas, também é bastante possível e importante. As próprias LLMs, os próprios IAs já estão preocupadas com não serem alvos desse backlash. De algum momento você não ter uma reação do público muito forte e acabar. Por exemplo, já foi possível fazer deepfake de voz nas plataformas Google. Hoje em dia não é mais. Por quê? Porque um bando de gente começou a fazer vídeos de humor com o William Bonner anunciando notícias de palhaçada. Hoje em dia esses vídeos continuam fazendo. Por quê? Porque é muito fácil fazer. Então, é muito comum você fazer isso de brincadeira. Você consegue fazer na mão. Ator global vendendo coisa de tigrinho, dando golpe, né? Ator global, Millie Bobby Brown vendendo joguinho da Ilhinha, do não sei o quê.
ator hollywoodiano vendendo joguinho brasileiro e tal. Eu vi o Pedro Bial sendo o garoto propaganda de uma campanha de calvície, gente, por deepfake. Coitado. Porra, bicho. Aí eu não processava nem pelo deepfake, eu processava por ser de calvície. Aí é foda, bicho. Aí o cara se fudeu mesmo, né? Pô, o pior seria se fosse de brocha, né? Aí que seria foda, né? Vai ver que já tem, hein? Vai ver que já tem. Não é nada difícil. Em suma, eu acho que há uma janela para isso acontecer. A gente só vai ter que discutir quais são todos os maus usos possíveis e qual é a boa resposta que a gente pode dar e qual é o bom sistema que a gente pode dar. E tentar pensar o todo. Eu acho que a questão do deepfake em si, como eu falei, e do deepfake de pornografia, como eu falei, lembra mais da pornografia do que exatamente do deepfake, apesar de... É possível que a pessoa compartilhe isso no WhatsApp. Esses meninos, por exemplo, compartilhavam isso pelo WhatsApp da escola. Então tem que ter uma regulamentação, tem que ter uma organização, tem que pensar como faz e por aí vai. Mas vai ter uma janela para isso acontecer. E eu acho que é importante que se mobilize por uma regulamentação forte. Não vai ser uma questão só brasileira, vai ser uma questão mundial, e em especial, curiosamente, os dois polos que fazem boa regulamentação sobre esse tema hoje é a Europa. O mecanismo anticoncorrencial lá é bastante forte, as big techs temem muito, uma das razões, inclusive, de Trump reclamar muito da Europa hoje em dia é isso. E a Europa tem vindo estudar com o Alexandre de Moraes como é que trava site que faz merda e por aí vai, porque o Brasil conseguiu travar Rumble e Twitter durante um tempo, e aí, justamente por conta dessas situações agora, o Brasil se tornou um polo interessante de discussão disso. Apesar de, no nosso Congresso, a bancada do clique é muito forte. Eu concordo com você, Caio, da questão da pornografia, mas eu ainda tenho uma preocupação além, que é a questão eleitoral, cara. O uso de deepfake em período eleitoral. Eu tô bem apreensiva para ver como é que serão nos próximos anos, mas o André já comentou, né, de eleições municipais, que a gente teve esse impacto. O próprio Joe Biden, né, teve aí uma deepfake também na disputa presidencial dos Estados Unidos. E aí, assim, você pega para ver o que juridicamente pode se fazer. A gente tem uma resolução do TSE que proíbe, né, o uso de deepfake em campanha eleitoral. Isso aí vai ser considerado abuso de poder político. Mas eu fico me perguntando, será que uma simples resolução vai conseguir frear? Porque a gente pode ter pessoas, né, hackers, enfim, espalhados em diversas partes do mundo, fazendo deepfake para vazar no cenário brasileiro. Quem é que fez, E aí né? também não sei até que ponto. Quem é que fez? Como é que você vai punir? Como é que você vai rastrear? O cara que vai ser beneficiado, ele não vai assumir que foi ele que fez, vai dizer que não foi, que foi alguém que jogou pra prejudicar, por exemplo. Poderia ter sido até o próprio candidato pra fazer, né? Caralho. Exato, né? Uma guerra de narrativa, assim. Eu fico imaginando como é que a gente vai passar os próximos períodos eleitorais aí em termos de deepfake, porque só o WhatsApp, né, já deu todo um problema aí nas eleições passadas, e o WhatsApp era as notícias mais absurdas em formato de texto. Agora você vai poder ver o candidato falando, né, com o rosto dele, a voz dele. Acho que vai ser um combate bem mais complicado aí que nos aguarda, né? Não sei se você tem coisas para comentar a respeito também. Acho que seria legal ouvir, assim. Claro que é preocupação. O vídeo fala do Obama não à toa. Aquele vídeo usa o Obama e não, sei lá, uma celebridade, a Madonna. Não é à toa. Porque a preocupação era como é que a gente fica em relação à verdade política, né? Qual é o espaço de credibilidade e verdade política. Não tem uma solução fácil, mas é uma peça a mais, um problema. Eu acho, contudo, que uma hora a peça desmonta. Eu citei o caso da imprensa lá atrás, né, que Napoleão Mentira era um engraçado, deu jornais e por aí vai. Coisa de 50 anos depois, uns 30 anos depois dele morrer, as pessoas foram nas ruas fazer uma revolução e botaram fogo nas imprensas. Em 1948, quando teve a revolução da chamada Primavera dos Povos, a população na rua que se sentia mentida pelo jornal botava fogo nas imprensas. E aí, enfim, em algum momento você está exagerando no uso desse tipo de coisa. Acho que uma madeira de piroca já foi uma coisa que virou piada, por exemplo. Tem algum momento que a gente pode ter uma reação, mas não tem solução fácil. Não tem solução fácil. Eu acho, por exemplo, que qualquer partido político, de preferência o TSE, deveria ter um aplicativo de celular que você baixa, bota o vídeo ali e diz, é verdade ou mentira, o aplicativo é digitalmente adulterado ou não. Ele vai ter um grau de precisão suficientemente bom para uma coisa mal feita. Uma coisa super bem feita, não sei o que, é possível que ele não tenha, mas a ver, depende de quem vai fazer. E poderia ser uma solução.
E poderia ser uma solução, inclusive, na base do se a gente faz isso, reforça isso, quem preparou e mostra isso perde credibilidade como local político, né? Como, em certo sentido, não sei se vocês lembram, depois que teve a eleição do Bolsonaro e mamadeira de piroca, não sei o que, blá, 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 a frase, meu irmão, você acreditou em mamadeira de piroca? Virou um bordão de você não vale nada, não vou acreditar em você. Então, você tem uma ferramenta que diz, isso aqui é deepfake. Porra, você acreditou em deepfake e zoar a pessoa por isso, e criação de um certo ceticismo em relação a essas coisas é importante. Agora, fácil não é. É um problemão. Entre outras coisas, porque é um espaço obscuro. O WhatsApp é um espaço obscuro. E a gente viu o quantas coisas podem acontecer subterraneamente pelo WhatsApp e ninguém perceber, até que, de repente, tem gente falando de mamadeira de piroca na padaria. Diz, como é que é, cara? Que coisa maluca. E vai ter vídeo acontecendo assim, e por aí vai. Não vai ser fácil. Cara, mamadeira de piroca foi uma coisa mesmo, né? As pessoas acreditavam nessa porra mesmo, né, cara? Isso é interessante, assim, né? Porque também eu acho que... Eu não sei como é... O Caio talvez esteja mais ligado na questão política do que eu, com certeza. Mas, por exemplo, você já consegue ver também um estafamento das pessoas de briga, né? Esse cansaço. Não vou falar de polarização, porque a gente sabe como é que esse termo é mal usado por aí, né? Já diria o medo delírio, né? Polarização. Já diria o medo delírio. O que é polarização, né? É porque a gente tá vendo um momento muito específico, por exemplo, eu acho que foi a última geração que pegou o mundo sem internet. Que ali eu tive minha internet, sei lá, a partir dos 8 anos, eu já tive, mas eu ainda tive 8 off, né? A galera que veio antes de mim tá completamente não vacinada, como eu estive quando a internet se popularizou, né? Eu tive 10 anos ali de bater cabeça, né? E hoje tem uma galera que é mais velha, né? Que não tem mais esse... Não tá tão vacinada assim. Eu nem acho necessariamente, porque tem uma nova geração aí que, enfim, né? Vai estar melhor que eu nesse sentido. Mas eu fico imaginando se também... Não vai existir também um pouco dessa diferença, desse gap geracional, do tipo, mano, a geração inteira vai morrer, eu vou morrer também. Imagino, né? Torcemos pra isso, né? Porque, né? Chega de tortura. Mas... Cara, em algum momento a gente vai aprender a lição, porque não é possível, né? Em algum momento, eu concordo com você desse otimismo no sentido, tipo assim, não, o mundo ele não tipo, porque a ficção científica, por exemplo, da década de 80, auge da Guerra Fria, né? Tinha aquelas grandes sociedades distópicas, né? Era você pegar aquilo de pior que estava acontecendo daquela época e você projetar, multiplicando, né? O quão ruim aquilo pode ficar, o quão ruim aquilo pode ser, né? E no fundo acaba sendo de certo ponto negativo, né? A gente somos sapos dentro da panela, né? Sendo esquentados aos poucos, né? Mas, ao mesmo tempo, existe um poder de reação que também tá a todo momento aparecendo, né? Invariavelmente, esse lance das Big Techs estava parado até o vídeo do Felca. Não dá pra você prever quando esse tipo de coisa vai acontecer. Quando um maluco do interior do Paraná, youtuber, vai gravar um vídeo que vai mobilizar que em poucos dias já tinha 30 milhões de... Então, assim, invariavelmente, esses grandes casos vão acontecer, que vão ser muito tristes, óbvio, né? Não dá pra devolver a infância dessas crianças, mas, invariavelmente, né? O mundo se move, vagabundo roda e as coisas mudam, né? Nesse sentido, né? Eu acabo indo um pouco mais pra esse lado, tipo, galera, vamos nos preparar, mas também não vamos deixar de, lutar pelas coisas que merecem ser lutada, né? Tipo, regulamentação, né? Bater... Porque isso é complicado, né? E esse debate, assim, é muito engraçado, assim, porque a gente que é acostumado com essa viralatice, né? Bem ou mal, por mais que uma boa parcela da população não concorde, mas o Brasil tá meio que na vanguarda dessa discussão hoje, né? Tá todo mundo prestando atenção no que o Brasil vai fazer, né? Porque, invariavelmente, estamos longe demais dos Estados Unidos por um impacto nesse sentido. Não dependemos tanto dos Estados Unidos como a Europa, por exemplo, a ponto de nos curvar perante esses grandes conglomerados. Ao mesmo tempo, tá acontecendo umas coisas muito engraçadas pra quem tá aqui dentro e acompanha as notícias. E aí, não sei, porque por onde que eu quero ir com esse assunto? Não faço ideia. É isso aí, gente. E a gente é uma fronteira entre dois mundos econômicos, entre dois mundos digitais, né? A gente está no meio do caminho entre China e Estados Unidos, entre Vale do Silício e as Big Tech chinesas como Shopee e por aí vai. A gente está no meio do caminho. A gente não é tanto usuário de rede social deles, apesar de TikTok a gente usa pra caramba, e não foi proibido aqui, como é discutido, ou foi proibido nos Estados Unidos, agora já perdi a conta. Mas assim, o que eu acho interessante do que você disse, concordo, Andrei, mas o que eu queria adicionar é a gente tem que lembrar para as pessoas que vale a pena essa luta. Sim. E aí eu vou citar uma coisa engraçada, assim, que eu acho que pode ser um exemplo mais pé no chão para todo mundo vivenciar. Havia uma época antes do streaming e todo mundo via a mesma série.
Opa. E aí todo mundo via a mesma novela. O filme chegava, todo mundo via o mesmo filme na segunda-feira, um ano depois de ser lançado no cinema, dublado. E no dia seguinte a gente conversava sobre isso. E a gente vivia uma realidade em comum, e isso era prazeroso de se viver. A gente ia no cinema e a gente saía do cinema e tomava um chopp, e isso era prazeroso de se viver. Viver uma mesma realidade em comum, onde a gente pudesse conversar com as pessoas e sentir o impacto emocional da coisa e por aí vai, era importante pra gente. E é engraçado que a gente busca tanto isso que hoje em dia tem os vídeos do Felca, que por mais que fosse uma denúncia, em certo sentido era, a gente quer um assunto em comum para conversar sobre esse assunto em comum. Então, essa atomização da realidade que a gente está falando, de cada um tem sua própria realidade, e eu acredito nos deepfakes A, você acredita nos deepfakes B, polarização na sua mão, e eu tenho meu polo aqui e o outro polo ali, e a coisa fica assim, é complicado. Ela nos tira algo. Ela nos tira algo que vale a pena ser lutado. Ter uma realidade em comum, pensar coisas em comum e discutir as coisas em comum é importante para a gente lutar por um mundo melhor, por o que a gente quer em termos de sociedade, porque se uma pessoa está preocupada com a invasão de bolivianos, que não existe no interior do Acre, outra pessoa está preocupada em acabar com a fome, as duas pessoas não conseguem fazer a mesma coisa, não conseguem operar para resolver o mesmo problema. Mas mais do que isso, ela também é um bem social relevante. O exemplo da série é interessante, que mostra pra gente assim, cara, é legal, né, cara? É divertido, era importante. Então, a gente ser lembrado de que esse sistema de atomização da realidade, você não ter um espaço em comum, nos tira algo, nos priva de algo que a gente pode querer de volta. E que eu acho que é importante a gente lutar para querer de volta. E eu acho que o seu discurso não é sobre a gente voltar no tempo onde essas tecnologias não existiam, mas de uma maneira em que a gente consiga de volta não viver fritado, né? Como é que a gente constrói isso de novo? Qual é a imagem disso no século XXI? Como é que é isso no século XXI? No século XX eu sei, no século XIX eu não sei, mas como é que é um novo espaço em comum de verdade, de verdade social? De vivermos a mesma coisa, podemos discutir a mesma coisa. Uhum. Eu acho que o vídeo do Felca lançou uma fagulha de vislumbre, né, disso que você está falando, porque as pessoas, independentemente do seu espectro político, independentemente de ser a favor ou contra a regulamentação em si, se escandalizaram com os usos das imagens que eram feitas, né? Uhum. Sei lá, eu consigo vislumbrar aí uma mínima fagulha de esperança da gente, isso aqui todo mundo concorda que é absurdo, beleza? Parte desse chão comum. Foi difícil, né? Mas a gente arrumou alguma coisa que a gente concorda, né? Então. Em certo sentido, proteção da infância era o tabu em comum. Uhum. É a coisa que ninguém pode falar e por aí vai. E, inclusive com suas neuroses, né? Porque 2 semanas depois do Felca, tem aí Snoop Dogg dizendo: e se eu vi um filme com dois pessoas gays, que tem essa criança imaginária que não entende e que vai ficar fritada porque viu um casal do Buzz Lightyear que aparece junto por 5 segundos. É uma coisa completamente... Que criança é essa e tal? Inclusive, uma fritação em relação a essa criança. Mas a imagem da proteção da criança ainda é uma coisa muito, muito incomum a todos. Na nossa sociedade contemporânea. Não em todos, mas agora, sem dúvida é. A gente tem algumas outras, né? Acho que violência de gênero também é uma coisa que mexe com espectros políticos. E aí, não foi o caso de deepfake, né? Mas eu fico lembrando como é que pegou mal essa campanha que veio aí também de querer descredibilizar a Maria da Penha, de falar que ela foi uma grande mentirosa e não sei o quê. E quando isso chegou em lados mais conservadores, tudo pegou mal para esse lado, né? Os apoiadores não gostaram muito dessa história, porque ninguém defende, né? Que mulher tem que apanhar em casa mesmo, e é isso aí pelo menos, né? Não fala ninguém, porque a gente sabe como é que tá hoje em dia, né? Sempre tem um maluco, né? Enfim. Mas a gente consegue. Eu acho que ainda tem pontos que juntam mais pessoas. Eu acho que isso que o Caio falou é bem interessante, né? E aí juntar pessoas inclusive pra gente chegar a conclusões legislativas de regulamentação mais pra cá ou mais pra lá, enfim, é importante. Eu lembro também que tem essa galera nadou de braçada durante muito tempo, né? A ponto de defender esse tipo de coisa à luz do dia, sem medo de levar uma voadora na costela, né, mano? Esperemos que, né, menos ainda, né, essas coisas continuem desse jeito, né? Porque, olha, difícil, hein? Com certeza. Eu fiz um episódio de podcast sobre o caso do MST também, que nas falsificações históricas absurdas também. Rapaz.
E eu acho que a grande verdade também é essa, também pra gente lembrar do mundo que a gente vive, né? Em teoria, vivemos a nossa melhor época também, né? Num ponto de vista de que essas violências não são normais. A gente consegue se chocar com essas violências, e isso é meio que comumente aprovado, né? A gente rejeitar isso nesse sentido, né? Então, não é que é como se a gente estivesse vivendo o mundo das maravilhas, a inteligência artificial malvadona tá aqui, né? Na verdade, são grandes desafios que a gente vai lutar aí pelo futuro, né? E isso é um debate público, né? Não tem muito como fugir nesse sentido. Ah, mas eu não quero debater. Não importa. Alguém tá debatendo por você, meu filho. Se aí, agora é contigo. E eu adorei, assim, que vocês abriram o episódio brincando ainda, né, com a deepfake, pra não ter que trabalhar e tal. Eu acho isso genial, cara. Eu também sou professora e às vezes a gente precisa gravar um conteúdo aqui e ali. Eu dou aula em AD também, educação à distância. E, poxa, imagina que genial você conseguir bolar uma aula inteira. Tem dia que você tá mal, tem dia que você não tá afim de, sei lá, levantar da cama, pentear o cabelo, passar uma maquiagem, pôr uma roupinha decente pra ir gravar. Você poder fazer isso com deepfake, né? Então eu acho bacana bater nesse ponto de que tem usos interessantes, né? E especificamente eu uso para atualizar. Uhum. Gravei um vídeo, aconteceu alguma coisa que mudou a realidade, eu não vou parar no estúdio de novo. Eu chego lá, uso fake, uso eu mesmo e tal. Tem que ser uma coisa curta, porque senão fica perceptível. Mas mudou alguma coisa, mudou uma lei. Dando um exemplo para a sua vida, mano. Surgiu uma lei nova, o prazo mudou, do não sei o quê. Vai lá e usa, a aula fica ajustada, acertadinha. E não é como se, ai meu Deus, mas aí já está demitindo câmera. Não, ou eu não iria, né? Uhum. Eu não vou gravar de novo um negócio por conta disso. Uhum. Tem que lembrar uma coisa também, a gente fala muito de conteúdo artístico e tal, e eu acho isso um problema. A questão que a gente está negando, porém, é que, gente, uma parte significativa do que a gente está falando é produção de conteúdo de consumo até involuntário. É economia da atenção mesmo, é propaganda de jogo do tigrinho, é comercial. Que é uma coisa que sustenta artista. Fazer jingle sustenta artista? Sustenta artista. Era para os artistas serem sustentados fazendo jingle? Não, né, gente? Que merda a gente não ter uma possibilidade de pagar bem aos nossos artistas para eles não precisarem trabalhar com publicidade. Que é um problema brasileiro. Assim, olhando o caso do cinema brasileiro, você tem grandes cineastas brasileiros que passaram muito tempo fazendo publicidade. Ah, não, porque aí a IA vai tirar o emprego da publicidade do cara que não devia nem estar na publicidade, ele devia estar fazendo cinema, pra gente consumir coisa legal ao invés de consumir propaganda de carro. Cara, eu acho que essa é a grande discussão, sabe? Tipo, sempre foi prometido desde a época do início dos computadores, década de 70 e 80, aquela coisa, os computadores vieram para que a gente pudesse trabalhar menos. Mas o que foi acontecendo é que, ao invés desses vácuos sejam de trabalho menos, foi pra tuchar mais trabalho em cima da gente. E o que tá perigando acontecer com a IA é essa parada. Tipo, enquanto a Amanda vai usar a IA pra uma coisa muito específica pra ajudar ela, esse tempo livre que ela poderia estar usando pra ela, provavelmente alguém vai tentar encaixar alguma coisa pra ela trabalhar ainda mais nesse sentido, né? E essa é a nossa grande realidade, né? Do tipo, ao invés da gente estar lutando fim de escala 6x1, às vezes até uma escala até menor, né? Com maiores salários e coisas nesse sentido, o foco ele tá sempre meio errado, né? Eu espero que um dia a gente consiga ver um mundo em que não só artistas, mas toda pessoa escolha trabalhar se precisar, se quiser. Se né, talvez não seja hoje, talvez existam demandas que sejam impossíveis ficar 100% sem trabalho, mas até aí, porra, vamos sonhar, né? Vamos sonhar pra uma inteligência artificial que seja boa o suficiente, não a ponto de ameaçar o meu emprego, mas pra que eu não precise mais de um. E só que aí vem de demanda social e não encher dinheiro de bolso de filha da puta bilionário, né, mano? Exatamente. Eu acho que o trabalho é impossível acabar porque o homem veio do com um carregador de pedra. Não, tô brincando. Eu sou completamente a favor da abolição do trabalho. Ainda mais radical para discutir fim do trabalho. Só que o que acontece de impossibilidade é a gente cria trabalhos novos. Sim. E a IA é muito boa em criar trabalhos novos. Tem um livro sobre isso muito interessante, chamado Bullshit Jobs, do David Graeber. Um dos tipos que ele comenta 5 tipos diferentes de empregos de merda. Empregos inúteis que não servem pra nada, que não avançam a sociedade nada. Não é subemprego, né? Não é tipo aquele emprego que você não quer. São empregos que não precisam existir, né? Exatamente. Ele justamente perguntou para isso. Se a tecnologia está avançando, por que a gente está trabalhando cada vez mais? Onde é que está indo o nosso trabalho? E aí ele achou 5 tipos de empregos que fazem a gente investir cada vez mais em trabalhar, ao invés de investir cada vez mais em não trabalhar.
E um tipo comum que ele fala é o GUM. O GUM é o capanga, é o capanga corporativo. Então, por exemplo, advogado tributário, o marketing e por aí vai. E esse é um sifão de trabalho interminável. O que é o capanga corporativo? É aquela profissão que só existe porque a concorrência existe. Eu tenho que vencer, a empresa A tem que vencer da empresa B. O que ela faz? Ela investe em aumentar o número de capangas. E essa guerra fica existindo. Não é uma guerra violenta, mas é uma guerra, uma corrida armamentista, por assim dizer. E aí o que eu sempre comento a mais sobre o que o Graeber falava é o tipo de capanga que a gente contratava na década de 50 era um emprego mais interessante do que a gente contrata 70 anos depois. Eu sei disso porque uma das melhores séries já feitas, Mad Men, era sobre o capanga da década de 50. Era um trabalho criativo, era marketing, o cara contratava um ator e não sei o quê, e era todo mundo relativamente bem pago, trabalhar com marketing bem feito, as coisas tinham que ser pensadas, todo mundo elaborava, pensava, não sei o quê. Qual é o capanga similar hoje? É o marketing digital. É alguém que olha uma planilha, é alguém que olha um algoritmo, é alguém que é escravo desse algoritmo de resultado. Fico tendo que produzir não uma peça muito bem feita, porque o acesso à TV é muito pequeno, porque existem 5 canais de TV e a empresa vai ter que gastar muito dinheiro contratando o horário interessante do canal de TV, e aí vai ter que ser uma coisa artística, bem pensado, não sei o quê, e vai passar a ser o quê? Não, 1 bilhão de imagens curtinhas que nos primeiros 5 segundos tem que te convencer a comprar o produto ou não, para passar no Instagram enquanto a pessoa está lá binging, vendo ali no ônibus um videozinho sobre sei lá o quê. Então, não só você está tendo uma preservação da quantidade de trabalho que a gente está tendo, como você vai estar tendo, como você falou, André, por conta da presença dessas ferramentas, o primeiro a IA de recomendação de conteúdo e agora a IA de produção de conteúdo, o que você está tendo é uma baixa da qualidade desse tipo de trabalho. Está trabalhando de um jeito cada vez mais escroto, cada vez mais chato, cada vez pior, cada vez... não virou um bullshit nos dois significados, não só o emprego que é inútil, como um emprego que é uma merda. A gente vai virar babá de IA, do tipo, será que a IA tá fazendo o trabalho direito? Vira babá de IA. Vai ficar limpando cocô de IA. Isso nas profissões autônomas, né, já é praticamente uma realidade. Eu vejo, assim, muitos advogados recém-formados muito preocupados com isso. Galera que não tem família de advogados, galera que tá ali entrando no mercado de trabalho agora, a primeira preocupação é fazer um Instagram profissional para, por meio do marketing digital, começar a trabalhar. Isso é bem cruel, né? Isso é bem cruel. Então... Tem esse detalhe a mais, né, Amanda? Que é, hoje em dia, uma questão própria do neoliberalismo, que é você não tem um emprego fixo, você tem uma parte do seu emprego é vender seu emprego. Então você tem que ter um Instagram próprio que você gerencia, que ninguém está te pagando para ter. Que se você tiver, você recebe um dinheiro com a sua atividade principal. Outro dia, Anda Vira e Mexe tem uma estatística do tipo, o Brasil tem 1 milhão de influencers. Não tem. O Brasil tem 1 milhão de pessoas que, para conseguir vender sua própria mão de obra de forma precária, é obrigado a gerir sua própria rede social. Não é como se fosse 1 milhão de pessoas que vendem um batonzinho ali e recebem dinheiro por aquilo e são propagandistas, são garotos propaganda via internet, vendem lifestyle, por aí vai. Não. É psicanalista que tem que falar sobre o tema, é biólogo que tem que falar sobre o tema, é vendedor que a gente vai vender curso, não sei o quê, que fica tendo que ter um trabalho a mais, aprender marketing digital, etc., para conseguir se manter empregado, né? Sim. Cara, e eu fico... Enfim, a gente tá sendo um pouquinho aqui do âmbito de inteligência artificial, mas eu acho que tem tudo a ver também justamente por causa disso, né? Mas, por exemplo, só o fato das redes sociais, e isso eu fico maluco, como eu vejo, cara, às vezes parece que dá a mente sai do corpo e fala, mano, que realidade maluca a gente vive. As redes sociais conseguiram colocar na nossa cabeça de que todo mundo tem que trabalhar pra elas de graça. Todo mundo tem que trabalhar pra rede social de graça. Todo mundo tem que fazer videozinho, todo mundo tem que gerar conteúdo. E não é qualquer conteúdo, não. Não é um conteúdo que eu entrego um mês e daqui o próximo mês, não. Se eu não entregar todo dia, o algoritmo me fode. Ou seja, o que ele tá selecionando? Quem está mais apto a ficar perdendo tempo nesta merda, nessa porra dessa nova corrida dos ratos? Cyberpunk? Sem dia de férias. Exatamente. Tipo, a troco de nada. Você fazer 10 mil visualizações. Se 10 mil pessoas pararem pra ver você, não vale nada. Se você ganhar 80 centavos de dólar, é muito. E eu fico pensando, caralho, eles conseguiram fazer todo mundo trabalhar de graça. Porque se você não trabalhar de graça, você não existe. Você perde o valor. É muito doido isso, mano. A gente discute muito pouco como o clique é uma moeda, mas principalmente é uma moeda totalitária. Um circuito completamente fechado, que quem decide o valor de quanto o clique vale, de quanto o seguidor vale e por aí vai, é a empresa que tem todo o interesse em te valorizar o clique o tempo todo. Ela te rouba os seus cliques. Quando ela mexe no algoritmo de recomendação e faz com que menos pessoas vejam o seu conteúdo, o que ela está fazendo é, você
tem um valor aqui que você produz a partir de trabalho, ou você me dá dinheiro para produzir, e se você der mole, eu vou lá e afano. Eu vou roubar de você. E essa é a parte maluca, mas no final das contas, o que o algoritmo de recomendação, a identificação faz é isso. Eu criei uma moeda, eu tenho uma cripto aqui, por assim dizer, que se você não ficar trabalhando para mim o tempo todo, eu meto a mão e boto no bolso. E apago, às vezes, o teu conteúdo e a tua forma de trabalho, né? Sem justificativa. Sem justificativa. Aconteceu agora, recentemente, com o Spotify. Foi o Vira Casacas, não foi? Vira Casaca perdeu. Que acabou de sair. Eu não sei se já voltou até o momento que a gente gravou esse episódio. Não voltou. Tava abaixo de 8 segundos, que é uma permissão você utilizar a música de 8 segundos. Eles utilizavam um riff de guitarra do Rage Against the Machine. Eu tenho certeza que o Rage Against the Machine não seria contra. Com discursos em cima, ou seja, não era uma coisa autônoma, era um mashup, que é uma produção própria. Cortaram. E essa foi a justificativa, né? Tiraram 69 vídeos do ar. Nossa, cara. E aí você fala, o que resolveria isso? Regulamentação. Só que na época que os influenciadores grandes tava toda essa discussão porque a Twitch mudou o método de monetização, que é fuder todo mundo de médio a pequeno, os grandes não se moveram. Aí o que acontece? Esse tipo de coisa acontece, você vai chorar pra quem? Quer dizer, é o seu método de trabalho, às vezes você tá alimentando tua família por causa de um canal de YouTube e tal. E eu, assim, gente, a pessoa fez merda, cometeu um crime, eu não tenho nenhum problema o conteúdo ser apagado. Mas tem que haver uma discussão e isso não pode ficar na mão exclusivamente da parada. Hoje eles podem apagar e não te dar nenhuma justificativa, foda-se. Ou seja, teu trabalho não vale mais nada hoje em dia. E aí você não pode reclamar, porque em teoria, né, é a empresa que tá te dando, né, você... Eu lembro daquele grande meme lá do... Não, eu sou o dono dos meios de produção porque eu tenho um canal no YouTube, né? Quer dizer, sendo que se isso tivesse regulamentado, muito provavelmente isso não teria acontecido de início de motivo. Acho que até teria acontecido porque é um babaca, mas enfim. Por outros motivos, não por esse, né? É isso, gente. Otimismo, energia, ó, terminando esse episódio de energia lá em cima. Lá em cima. Exatamente. Não, mas o Caio trouxe relances bons, gente. Nem tudo tá perdido, não. Fiquei feliz aí com essa questão da necromancia digital, né? Claro que trouxe bom, pô. O cara trabalha com isso, Amanda. Para de ser inocente. O cara quer. Não, tô iludida. Eu quero acreditar, Andrei. Quero acreditar. Tá bom. Querer acreditar tá aceito no mundo frio, porque senão não tem nenhum episódio de podcast. Eu queria fazer um fechamento rápido. Assim, o mais engraçado que a gente falou de trabalhar e sair um pouco de fake, mas é que o que a gente está trabalhando sem parar para as redes sociais é produzindo dados para eles alimentarem LLMs, para eles ensinarem LLMs a fazer deepfake. Ainda tem essa, né? A gente nem falou disso. Para dar a nossa imagem, nossa forma de fazer, nossa forma de pensar e por aí vai, para eles utilizarem para educar os LLMs. Mano, é um ganha-ganha-ganha, né? Os caras não perdem nenhum momento. Ganha-ganha, total. A gente produz os dados para eles alimentarem a inteligência artificial, a gente alimenta eles com o nosso conteúdo para outras pessoas assistirem, eles ainda pegam uma parcela razoável da monetização para eles, né? Eles podem tirar o teu canal do ar a qualquer momento e ainda elegem os caras que eles querem com uma mudança de algoritmo no dia da eleição. Uhum. É isso. Para manter esse sistema, claro. E como o sistema é muito escroto, tem que mexer na política para garantir que não caia. Exatamente. Que ninguém se rebele ali, fique tudo certo. Exatamente. Aí, a galera vai, invade esses escritórios aí, pega esses... Enfim, vou parar por aqui, porque senão... Aí, em 1848, teve uma revolução na Europa. Aí tu fala o quê, mano? Botaram fogo nos jornais. Eu tava de boa nos anos 2000. Vocês começaram a caçar putaria aí. Agora se foda aí. O maluco decidiu jogar um avião no prédio e aconteceu essa merda aí. Gente, queria muito agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, essa mesa maravilhosa. Amanda, onde que o pessoal te encontra? Eu estou aí no Instagram, Amanda Munizo. Meu conteúdo é muito voltado, gente, para aulas e universidade. Sou professora na UFJF aqui em Juiz de Fora. Estou aí interessadíssima nesses avanços de deepfake e inteligência artificial. A gente está circundando aí as consequências jurídicas disso, mas também tenho projeto de música, também faço outras coisas malucas aí. Direito e literatura, direito e terror, né? Direito e Raul Seixas. Então, quiserem trocar uma ideia, trocar uma figurinha. No direito também tem gente maluca, tá vendo? Não é só engravatado de terno, não. Então, fiquem à vontade aí. Não é só filha da puta, né? Só tem gente bem também. Olha aí, ó. Advogados publicitários, hein? Estamos de olho em vocês, hein?
Influências e advogados. Caio, onde é que o pessoal te encontra, meu querido? Gente, eu tô no Blue Sky, eu trato como um bar, não é uma questão profissional pra mim, não vem lá me pentelhar sobre meu conteúdo, aquilo ali é meu lugar de tomar café, de falar besteira. Eu tenho um Substack, mas não vou recomendar porque ele tá muito parado, e eu participo de outros podcasts, mas enquanto eu não souber, quando tiver um, não tem. Aliás, eu sei, amanhã eu estou gravando no Vira Casacas, não é possível que quando lance já tem, inclusive, já lançado um episódio de Vira Casacas sobre o Setembro Amarelo, sobre felicidade e tal, vai ser bastante legal. Perfeito. E recomendo mais uma vez o Vira Casacas aí, ele é sempre uma influência pra gente, né? Nem sempre positiva, mas é uma influência, não tem como negar, né? Os caras são maravilhosos, vou dar um beijo pra eles. E é isso. Gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Cara, sabe um vídeo bizarro? Teve um vídeo que tava viralizando esses tempos aí no YouTube, que era um vídeo japonês de um compilado de presidentes brasileiros cantando música. Vocês viram essa porra? Não, mas adoraria. Cara, eu vou mandar pra você. Tipo assim, eles fazem uma linha do tempo de todos os presidentes brasileiros. E eles vão cantando uma mesma música. E é de IA, eles vão sambando e cantando. E aí tu fala, cara. E é um canal japonês, tipo. Aleatório pra caralho, né? Muito bom. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.